Senhoras e senhores, boa tarde. Inicia-se neste momento a palestra Olhar a História do Supremo para Entender o Presente. Compõe a mesa de honra Suas Excelências, a Senhora e os Senhores. Desembargadora Federal Mônica Cifuentes, diretora da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Desembargador Federal Edilson Vitorelli, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. E o nosso palestrante, Felipe Recondo. A Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região agradece a presença das autoridades presentes, o desembargador federal Lincoln Rodrigues Faria, vice-diretor da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, doutora Cristiane Miranda Botelho, juíza federal, as senhoras e senhores presentes, servidores, advogados, estagiários, estudantes da Escola do Centro Universitário Dom Helder, magistrados, membros do Ministério Público, procuradores, advogados, servidores, operadores do direito, residentes jurídicos que nos acompanham virtualmente pelo Teams. A palestra Olhar a História do Supremo para Entender o Presente tem como objetivo proporcionar um enfoque intertemporal da atuação do Supremo Tribunal Federal, abordar momentos de crise pela excelsa corte, a maneira pela qual se desenvolve sua interação com os demais poderes e com a imprensa. Para a abertura, convidamos a fazer uso da palavra Sua Excelência, a desembargadora federal Mônica Cifuentes. Boa tarde a todas, a todos que estão aqui conosco presencialmente, os que também estão nos acompanhando online. Cumprimento a todos aqui na pessoa do desembargador Edilson Vitorelli, que foi o responsável por trazer aqui hoje, para a nossa alegria na escola, o Felipe Recondo. Felipe, eu já tenho o prazer de conhecê-lo há um tempo, conheci-o por intermédio do Beto Vasconcelos, que é o nosso amigo comum, e sempre apreciei o trabalho dele, sou seguidora do Sem Precedentes, do podcast em que ele analisa, né, os fatos mais recentes do Supremo Tribunal Federal, os livros que ele escreveu, e eu posso dizer que depois da Leda Boechat, ele é o que mais entende, é o mais entende de Supremo hoje em dia no Brasil, né? Tem a oportunidade de, primeiro como jornalista, né, acompanhar a trajetória. Você participou da TV Justiça também, não foi? Não. Mas acompanhava, né, o Supremo Tribunal Federal na Folha de São Paulo, não é isso? Estadão, Folha de São Paulo também. Isso. Pois é. E depois foi criando, né, asas e voando cada vez mais alto, escreveu Os 11, uma biografia dos ministros do Supremo, e tem vários livros publicados a respeito do assunto, de modo que, para a gente, nesse momento crucial que a gente está vivendo agora, Felipe, que todos nós estamos tentando entender, até nós que somos do meio, o que está acontecendo na Suprema Corte, essa sua visita hoje aqui é uma bênção. E eu agradeço ao meu colega, querido amigo desembargador Edilson Vitorelli, por ter tido essa iniciativa de trazê-lo aqui. Muito obrigada, Vitorelli. O desembargador Vitorelli é hoje um dos grandes expoentes, um dos processualistas mais respeitados no Brasil, o maior entendedor de processo estrutural e que teve, não é, assim, pela sua capacidade de trabalho, pelo seu conhecimento, a delegação total do ministro Luiz Roberto Barroso para administrar e para conduzir aqui todo o processo de execução do grande acordo de Mariana, que foi, Felipe, vamos dizer assim, a mola mestra que eu acho que trouxe notoriedade e trouxe para a população em geral a sensação de que a instalação do TRF6 aqui em Minas, ela era não apenas um sonho antigo, mas ela era extremamente necessária.
Então, sem maiores delongas, para a gente passar a palavra para o palestrante, eu até me excedi aqui um pouco pela presença do Felipe, eu vou passar a palavra para o nosso querido Edilson Vitorelli, para dar as boas-vindas também ao Felipe. Obrigado, Mônica. Sabe que agora nós estamos juntos em Mariana, né? Porque você é relatora, então nós vamos fazer isso juntos aí ao longo de muitos anos. Obrigado a todas e todos que estão aqui essa tarde, é um prazer recebê-los aqui hoje. Eu acho que esse é um papel, Mônica, que a gente precisa muito cumprir, né? Eu acho que a escola e Lincoln e você fazem isso muito bem, que é de um diálogo que é interinstitucional, né? Que é para fora. O judiciário precisa ouvir a sociedade, os formadores de opinião, a imprensa. Então, eu sempre me preocupei muito com isso. E o Felipe, que eu conheci em 2018, num evento do TRF5, uma pessoa que está disposta a fazer um diálogo construtivo com o judiciário. Porque também não adianta ficar ouvindo as pessoas que estão falando besteira, que estão escrevendo bobagem, que não querem construir, né? O Felipe é um sujeito que está disposto a fazer um diálogo construtivo com o judiciário, de melhoria, eventualmente de crítica, mas de construção, crítica para que se construa um caminho melhor. E não a crítica pela crítica, a crítica destrutiva como a gente vê por aí. E a gente já se conhecia, a gente se fala de vez em quando, mas recentemente eu tive uma amostra disso que eu até não comentei hoje de manhã, que tem a ver com o processo estrutural. Me lembrei porque você falou isso. Quando eu estava na relatoria, lá no Senado, da comissão do projeto de lei de processo estrutural, o Jota publicou uma reportagem sobre o processo estrutural, e aí eu mandei uma mensagem para o Felipe, falei, Felipe, essa reportagem não está boa. Não está boa. Tem umas coisas erradas aí, não está boa. Eu acho que o modo como vocês expressaram isso não é bom. Ele falou, você quer gravar com a gente, então, uma explicação sobre isso? Falei, claro. E nós fizemos uma entrevista de 1 hora, uma conversa minha, ele e o professor Miguel Godoy, que é professor da Federal do Paraná e da UNB, de 1 hora sobre o processo estrutural, sobre o que o código queria, ou o que a lei queria, o que o projeto de lei queria e tudo mais. Então, eu acho que essa disposição que a gente tem que ter foi exatamente a disposição que ele teve comigo de ouvir, de entender, de saber qual é o lugar de cada instituição e de saber entender que é possível a gente estar errado, é bom a gente ouvir que está errado, de quem quer construir soluções junto com a gente. Então, fiquei muito feliz de ter conseguido, Felipe, que você viesse aqui hoje, ter conseguido encaixar essa agenda. Obrigado por ter vindo pessoalmente a Minas Gerais. Esse é um tribunal jovem, como a gente sempre diz, como todos nós, né, também somos todos jovens também. Então, é um tribunal que a gente quer fazer com a nossa cara e acho que é muito essa cara do diálogo. Obrigado. Posso passar diretamente? Então, é com você. Doutora Mônica, obrigado pelo convite, pela recepção, pela abertura ao diálogo. Obrigado ao Vitorelli também pelo convite. Para mim é sempre de muita responsabilidade falar de judiciário para quem é do judiciário. E eu sempre confesso que fico nervoso toda vez que vou falar, especialmente quando vou falar de Supremo Tribunal Federal para quem atua e quem opera no judiciário. Mas eu tenho, e cada um com as suas estranhezas, eu tenho um vício pela história do Supremo. Acabei me viciando nisso ao ponto, a senhora falou da Leda Boechat, eu li os livros da Leda Boechat, evidentemente, mas eu fiz mais do que isso. Eu peguei todas as fontes que ela mencionava e eu fui atrás de cada uma das fontes que ela citava para ver se era aquilo mesmo que dizia, passar por todo o caminho que ela passou. E o vício chega a tal que eu fui, por exemplo, pegar as atas do Supremo que ela menciona, as atas de sessões de 1892, etc., e está no livro a marca dela. Ela era taquígrafa do Supremo e, em determinado momento, os ministros do Supremo disseram, olha, a senhora deveria escrever um livro sobre o tribunal, porque não existia nada. E aí ela teve autorização para pesquisar esse material e ela fazia as marcações. Então, eu tenho as fotos das marcações e eu tenho certeza que é dela, porque eram os trechos dos livros que eu tinha lido e que eu também tinha marcado. Então, esse é o tamanho do meu vício e também, não vou dizer amor, porque eu acho que é mais racional, mas da minha dedicação por estudo à história do Supremo Tribunal Federal. E aí, e também tem uma outra prova da estranheza, que tem um livro, e a gente falou isso hoje de manhã, na UFMG, que a gente estava falando sobre como entender o Supremo diante do quadro em que nós estamos. E tem um livro que chama Supremo Tribunal Federal
na instabilidade político-institucional. É o livro do Oswaldo Trigueiro do Vale, que era um desembargador, inclusive, e era, se bem me lembro, a tese de mestrado dele, em que ele foi investigar como era a relação do Supremo com a ditadura militar. E ele fez esse trabalho, imagine, uma pessoa do direito, mas que foi entrevistar os ministros do Supremo. Então, por isso que eu li esse livro, marquei esse livro várias vezes, e ele fez esse trabalho de ir atrás, por exemplo, dos ministros cassados do Supremo para ouvi-los e entrevistá-los sobre por que eles tinham sido cassados, algo que não existia antes, né? E o nível do meu vício nessa história é que eu tenho 9 livros iguais do Oswaldo Trigueiro do Vale. Eu comprei, se vocês procurarem na estante virtual, a culpa é minha, esse livro hoje custa R$300 e já está incomprável. Mas eu ainda, se ganhar na loteria, vou comprar o resto. Mas tamanha a dedicação, e acho que é um necessário estudo do Supremo Tribunal Federal para entender e para atuar melhor como jornalista. Eu sou jornalista de formação pela Universidade de Brasília, comecei a minha carreira de jornalista cobrindo economia, Banco Central e Ministério da Fazenda, depois fui cobrir política e, por acidente, fui cobrir o Supremo Tribunal Federal em 2006. E aí, de lá, não saí. E aí, quando eu cobria Congresso, o Congresso, obviamente, tem uma realidade e uma praxis muito diferente do Judiciário. No Congresso Nacional, se você encontra um deputado ou senador e você faz qualquer pergunta, ele responde. Se a gente encontrar um juiz, um ministro, um desembargador e fizer qualquer pergunta, o silêncio geralmente vai ser a resposta. Então eu precisava entender qual era em que mundo que eu estava entrando. E aí foi daí que eu comecei a estudar o tribunal. Comprei os livros da Leda Boechat, procurei livros mais recentes, né, da história recente do Supremo. E aí, para minha surpresa, não havia nenhum livro da década de 80, da década de 90, ou mesmo dos anos 2000, ali começo dos anos 2000. E aí eu percebi que existia um vácuo. Nunca foi minha intenção escrever livros sobre Supremo Tribunal Federal, não tinha essa pretensão, até porque eu estava começando a cobrir. E aí eu fui tentar entender a instituição a partir, obviamente, do que eu via no dia a dia, na cobertura, mas aí começou a me surgir uma curiosidade de ouvir os ministros do passado para entender como era o Supremo no passado. Porque eu estava vendo aquele Supremo que já era de Carlos Aires Brito, Peluso, Joaquim Barbosa, Pertence, Gilmar Mendes, Jobim, já era um Supremo muito diferente. E aí eu fui entrevistar os ministros do passado. E aí eu entrevistei todos os ministros que já tinham passado pelo Supremo. Tive essa oportunidade e fui vendo como a instituição ia marcando diferenças no tempo. O Supremo que me descreveu o ministro Xavier de Albuquerque, que veio também do Ministério Público, né, foi Procurador-Geral da República e depois ministro do Supremo, era uma coisa. O Supremo que Pertence me descreveu era outra coisa. O Supremo que eu via do Brito e do Joaquim Barbosa também era uma outra coisa. E aí eu fui tentando entender por que a instituição mudava. Claro que tem algumas similitudes, né? E aí eu me lembro que eu nunca, como eu disse, eu tinha uma curiosidade objetiva, graças ao Beto Vasconcelos, o nosso amigo, que eu ouvia o ministro Celso de Mello dizendo que durante a ditadura militar o Supremo se ergueu contra a ditadura. E o nosso amigo Beto Vasconcelos, que tem uma visão política muito clara, dizendo que o Supremo foi covarde diante da ditadura. E aí eu fiquei com essa indagação na cabeça e falei, bom, deve ter algum meio termo nessa explicação. E aí eu fui estudar esse assunto especificamente. E aí foi quando eu achei o diário de um ministro do Supremo, que aí eu falei, agora eu vou ter que escrever um livro. Porque esse diário explicava o Supremo Tribunal Federal dos anos de 67 até 75, que é uma página pouco contada nessa história por conta da ditadura, do ato institucional número 2, depois do ato institucional número 5, e parece-nos que era uma instituição anódina ou sem interesse, ou que não existia, que ela era inútil.
E quando eu fui ler esse diário, e foi um desafio muito grande, pensemos, um diário escrito à mão, evidentemente, não tinha computador, não tinha máquina de escrever assim, fácil. Eu passei 4 anos lendo esse diário e transcrevendo absolutamente tudo do que dizia e tal, e eu percebi que era uma outra instituição com similitudes. E essas similitudes é que me levaram à percepção de que existia algo a se escrever sobre o Supremo Tribunal Federal. E para nós termos ideia, e para não entrar aqui já em nenhuma grande polêmica, o Supremo Tribunal Federal que esse ministro descrevia, década de 60 e 70, era um Supremo Tribunal Federal em que ele ameaçou renunciar à presidência porque seus colegas estavam pressionando-o ou não, ajudando ele ou gerando alguma desconfiança em relação a ele. Era um Supremo que o bate-boca no cafezinho existia, em que as discussões ásperas também, em que as individualidades estavam marcadas e muito marcadas, e que sabiam de planos individuais de cada um dos ministros do tribunal, do tipo escrever: nós sabemos que o ministro tal só sai da presidência quando colocar um crucifixo no plenário. E fez isso isoladamente. Então, era um tribunal também de somatório de individualidades, mas com o que a gente vê até hoje. As individualidades, os conflitos, que em qualquer órgão colegiado o conflito haverá. E lá havia também. Eu acho, só fazendo um parêntese, puxando para um debate do presente, eu só não acho muito justo o Supremo dizer que as disputas e os conflitos sempre existiram, mas não eram cobertos pela imprensa. Não me parece preciso isso, mas de qualquer modo o conflito no Supremo Tribunal Federal sempre existiu. E para voltar ainda mais no tempo, a primeira eleição de um presidente do Supremo Tribunal Federal, em 1891, portanto, quando foi instalado, gerou um conflito de 2 candidatos, porque não havia ainda a regra da alternância específica, por antiguidade, e aí o ministro que era do Superior Tribunal de Justiça do Império, Supremo Tribunal de Justiça do Império, achou que ia ser o primeiro eleito do Supremo Tribunal Federal da República. E não foi o que aconteceu. E houve 2 candidatos. Melhor dizendo, não era um candidato porque não tinha que inscrever candidatura, mas existe um livro do Rodrigo Otávio, em que ele descreve a cena da contagem dos votos e o ministro preterido indignado com o resultado da eleição. Então, nós temos uma instituição que, como todas as outras feitas por gente, vive no conflito. Vive de conflitos também internos, de alianças internas, mas também de uma certa conflituosidade que é parte de qualquer instituição colegiada. E acho que essa é uma das primeiras coisas que, eu falando com o doutor Vitorelli hoje pela manhã, é algo que a gente precisa olhar para o tribunal e ver o que de fato é sem precedentes no tribunal e o que não é. Eu disse que o podcast Sem Precedentes tem esse nome exatamente porque nós conversávamos muito e falávamos, mas o Supremo fez isso agora. E todo mundo fala, nossa, mas que coisa inédita. Não, gente, há 10 anos aconteceu isso igualzinho o que está acontecendo agora. Eu falei, então tá, isso aqui não é sem precedentes. Aí a gente falou, a gente tem que começar a discutir, de fato, e mostrar para as pessoas o que é fora do padrão, o que é novo, o que é que está sendo criado ou o que é sem precedentes. E agora mesmo, há pouco, eu estava falando com o doutor Vitorelli sobre isso, eu falei, essa vai ser uma das poucas questões polêmicas nas quais eu vou entrar mesmo aqui. Mas quando terminar esse julgamento que está acontecendo agora, o que nós vamos ouvir de quem atua na defesa ou de quem é apoiador desse grupo político? O julgamento foi político, não foi técnico. Faltavam provas, juízes atuaram como inquisidores, a imprensa pré-julgou e não foi, portanto, um julgamento isento como a comunidade internacional vai poder ver. Vamos voltar 13 anos. Peguem os jornais e vejam o que se falou do mensalão. Juiz inquisidor, imprensa tinha comprado uma versão, não havia prova, igual, absolutamente igual. E nem estou dizendo se certo ou errado, mas não é algo sem precedentes. A gente já passou por algo assim. Já tivemos, isso mencionei recentemente também, num vídeo que a gente fez,
que é possível que as penas sejam de tal monta. Vamos lembrar o julgamento do Mensalão, em que a condenação foi de 40 anos para Marcos Valério. 40 ou 41 anos. Então, quando a gente olha para o que nós estamos assistindo, é óbvio que nos incomoda de certa maneira, mas quando a gente vai olhar a instituição num passado um pouco mais distante, a gente vê certas repetições. Não significa que a gente não pode se incomodar, a gente vai se incomodar, mas existem certas repetições e certos, como é que eu diria, certos parâmetros que são às vezes repetidos. E aí tem outra coisa que me pareceu muito nesse debate histórico, nessa pesquisa histórica, que aí as senhoras e os senhores saberão muito melhor do que eu. Quando uma peça no Supremo muda, quando um componente do tribunal muda, o tribunal muda. E tem alguns que têm essa capacidade de mudança ainda maior, seja porque é mais atuante ou mais vocal em determinadas questões, mas a composição do Supremo também faz muita diferença e durante algum tempo eu tentei entender as personalidades do Supremo. Quando eu fui escrever sobre a ditadura militar, eu não conheci ninguém. Eu era criança quando a ditadura terminou, então eu não vi ninguém. Eu não sabia se Antônio Néder era alto ou baixo, se ele falava alto ou baixo, Cordeiro Guerra eu não sabia quem era, não tinha a menor ideia de quem eram essas pessoas. E a gente sabe como a personalidade faz diferença. A personalidade e o somatório das individualidades faz diferença dentro do tribunal. E aí eu fui atrás disso. Contei com a ajuda de algumas figuras, como o ministro Pertence, como Sigmaringa Seixas, como Francisco Rezec, que me descreveram aquele Supremo a partir dessas personalidades. E a gente tem que olhar o Supremo por uma soma também de individualidades e de personalidades, e isso vai nos ajudar a entender muita coisa. A gente vai entender, por exemplo, por que o tribunal atua de certa forma neste momento, se a gente tiver informações, por exemplo, sobre o que foi o governo Bolsonaro para alguns desses juízes. E eu acho que tem algumas coisas que a gente só consegue ou compreende melhor quando a gente entende o drama que algumas pessoas viveram. E eu vou falar disso com certa reserva, porque sei que está sendo gravado e é uma questão sensível, mas houve familiar de ministro do Supremo, criança, que foi abordada na rua por pessoas que queriam fazer coisas erradas. E a Polícia Federal prendeu essas pessoas. Então, inclusive essa história nem coloquei no meu livro para não dar ideia para gente doida. Mas esse tipo de coisa aconteceu nos últimos anos. Nós soubemos, e aí nem falar de governo, voltando num passado mais distante, o que aconteceu com a ministra Carmen Lúcia aqui em BH. As pessoas irem para o prédio dela para pichar numa forma de ameaça. Então, nós temos também que olhar o Supremo nessas circunstâncias, nas circunstâncias em que nós vivemos. E eu mencionava isso conversando com o doutor Vitorelli, que eu acho que às vezes a gente tenta tirar o Judiciário ou o Supremo dessa zona em que ele está, dessa área em que ele está, de conflitos sociais, de conflitos econômicos e políticos. Achar que o Supremo está desligado disso é um erro nosso, é um erro de avaliação. Achar que o ministro do Supremo não sabe o que está acontecendo do outro lado da Praça dos Três Poderes, ou que não chega a ele reclamação ou resquício de conflito, também é um equívoco. E esperar, ter uma expectativa falsa de que o Supremo vai atuar como um órgão julgador técnico, que é isso que a gente ouve, né? Não, o Supremo deveria ser técnico. É um erro de avaliação logo de pronto, porque é um tribunal que avalia um instrumento político que é a Constituição. Sempre foi político, nunca será diferente. E, novamente, voltando, e falei com o doutor Vitorelli sobre história, porque, de fato, se a gente buscar ao longo dos mais de 130 anos de Supremo Tribunal Federal, para boa parte das coisas, nós vamos achar casos iguais. Claro, com as suas pequenas diferenças, mas fenômenos parecidos. Contestação, por exemplo, ou indicações de ministros do Supremo super divisivas.
Já teve indicação de ministro do Supremo que terminou em empate. Metade no Senado. Pararam a indicação, o processo de escolha, foram chamar 2 senadores que estavam no bar do hotel em que estavam para terminar a votação e aprovar o nome. Esse era o cenário que nós tínhamos na época da ditadura militar, em que o MDB só tinha indicação como um instrumento de fazer oposição. Então, nós já tivemos oposição a indicações de ministro do Supremo. Aquela história de que não, só tivemos 4 casos na história de rejeição porque não eram juízes que Floriano indicou e tal. Não, nós já tivemos muita briga. Foi o Aliomar Balieiro. Deu empate na indicação dele, tiveram que parar a sessão e chamar a gente para desempatar e aprovar. Se a gente olhar as indicações na ditadura militar, era a forma do MDB fazer oposição. E essa era a disputa. Então, o que nós vemos hoje, de disputa em torno de indicações, já houve. Por outras razões, mas já houve. Conflitos internos no Supremo, já houve incontáveis. Incontáveis. Problemas de juízes falando à imprensa, já tivemos muito. Nelson Hungria, num conflito interno no Supremo Tribunal Federal, está registrado num acórdão, batendo boca com Luiz Galotti, porque falou, Vossa Excelência foi para a imprensa para falar mal de mim. Está lá, está registrado. Não é algo novo o que nós vemos de conflitos internos. Eles vão existir mesmo. Xavier de Albuquerque, inclusive, se aposentou por causa do ministro Moreira Alves. Aí depois eu fui saber só recentemente qual era o motivo. O ministro Xavier veio do Amazonas, foi, eu acho que, o único ministro do Amazonas, e o ministro Moreira Alves brigava até com a sombra. E aí começava qualquer julgamento, ele interferia e debatia. Era o jeito dele de julgar. Só que o ministro Xavier era um doce de pessoa. Eu consegui ainda entrevistá-lo, e era um gentleman, e não gostava daquilo, achava aquilo indevido, tratar um colega, mesmo que no debate, dessa maneira. Ele, inclusive, dava como exemplo um caso de um ministro, agora não me lembro se foi o ministro Eloy da Rocha, em que ele, votando em determinado momento, e falou, o ministro relator já tinha votado, e ele começa o seu voto dizendo, é óbvio que esse julgamento deveria ser assim, assim, assado, o meu voto é óbvio que isso... Aí ele mesmo para e fala, eu não posso dizer que é óbvio, porque se fosse o óbvio, o ministro relator também teria visto isso e retirou o óbvio. Para dizer, e na visão de Xavier de Albuquerque, o tratamento que devia se dar aos colegas no Supremo seria sempre esse. E o ministro Moreira Alves não aceitava isso de jeito nenhum. Para ele, a decisão do Supremo tinha que ser assim. Tinha que ser num conflito interno, num conflito de ideias e tal. E o ministro Xavier não aguentou, foi embora. Tem uma história do ministro Rezec, quando o ministro Rezec deixou o tribunal, acho que isso tem, inclusive, eu achei essa foto recentemente. O ministro Rezec não falava mais com Moreira Alves. Eram 2 ministros que não se falavam dentro do tribunal. E Aldir Passarinho, no último dia do Rezec, fez com que os 2 apertassem um a mão do outro. Nós estamos falando de algo de 30 anos. Novamente, não é algo sem precedentes. A extrema cobertura da imprensa em relação ao judiciário também parece algo novo. Mas, se nós pegarmos os jornais do começo da República, 1891 a 1898, a quantidade de matérias sobre o Supremo Tribunal Federal é assustadora, ao ponto de ministros escreverem sob pseudônimo para os jornais, para reclamar ou contestar as críticas que faziam. E a crítica era, fosse hoje, o repórter estaria sendo processado. A crítica era muito mais contundente do que hoje. Não estou falando de grosseria que se faça dentro de avião contra ministro do Supremo, ou de certos exageros verbais de certos colegas jornalistas. Eu digo gente que botava no jornal. Escrevia no jornal, que eu olho hoje esses jornais, lendo jornais de mais de 100 anos, e digo, fosse hoje, essa figura aqui estava processada. Porque o que ele escreveu não tinha a menor condição. Novamente, estou falando de mais de 100 anos e era a cobertura da imprensa em relação ao tribunal. Se nós olharmos ainda presidências de tribunal, problemas relacionados à presidência do tribunal, há muita contestação sobre, por exemplo, agora a presidência do ministro Barroso, etc.
Novamente, temos outras tantas presidências que passaram por contestações. Presidência do ministro Pertence teve que lidar com conflitos políticos com o Congresso Nacional, o ministro Veloso também, o ministro Gilmar também teve suas discussões com o Congresso Nacional. Esse conflito de poderes, né? Se nós pegarmos o diário do presidente Fernando Henrique Cardoso, é um bom exercício para ver o que ele escrevia. As reclamações que ele fazia em relação ao Supremo, de não deixar governar, de não entender como é necessário para a governabilidade tal decisão, nós temos isso também. Temos o ministro Hermes Lima, década de 60, escrevendo que o Supremo Tribunal Federal não é peça de oposição, mas peça de governo, governo com G maiúsculo, governo de governabilidade. O que nós dizemos hoje? Qual é a crítica da relação do governo do PT com o Supremo? Que o Supremo, isso é o que eu ouço de leitores e de críticos do Supremo, que o Supremo tem uma aliança com o governo Lula. Vamos voltar no passado, o governo Fernando Henrique, quantas batalhas ganhou no Supremo Tribunal Federal com Gilmar Mendes, advogado-geral da União, em torno de questões absolutamente sensíveis, como contribuição dos inativos, planos econômicos, apagão elétrico, e o governo ganhando. E qual era a crítica do ministro Pertence ao ministro Moreira Alves? Nessa época, Moreira Alves era o líder do... Não, ministro Pertence em relação ao ministro Nelson Jobim. Líder do governo no Supremo, nunca tinha visto. Mesma coisa. Claro, guardadas as devidas proporções e relações. Disse para o Vitorelli também, ele falando, bom, você vai perder esse julgamento. Eu falei para ele, eu estou hoje em dia como legista. Está ali, o cadáver está ali. O julgamento do Collor, em que o Supremo teve que transmitir a sessão ao vivo para evitar que o tribunal ficasse repleto de gente e a praça fosse quebrada. Era o medo do Sidney Sanches, presidente do Supremo. Julgamento do Mensalão, amarraram as cadeiras. Adicionaram cadeiras ao Supremo, porque havia uma cobertura massiva da imprensa, então precisava de mais espaço. Colocaram cadeiras móveis e, para evitar qualquer risco de violência, eu tenho essas fotos, as cadeiras foram amarradas, para ninguém conseguir tirá-las e arremessá-las. Não passou nem perto disso, felizmente. Mas agora, inclusive, os meus colegas dizendo, cães farejadores fazem varredura no Supremo. Gente, varredura sempre existiu no Supremo. Sempre existiu no Supremo. Tem que ter, em qualquer lugar tem que ter. Aqui deve ter. Em algum momento se faz algum tipo de varredura para identificar. Eu lembro até que eu filmei isso pela TV, porque tem que ver se tem algum tipo de... Existe um receio também deles de qualquer instrumento, de escuta, coisa do gênero. Em Brasília isso é muito comum. Não sei se a senhora sabe, doutora Mônica, das cortinas lá do Supremo, teve em determinado momento, tinham ministros que deixavam as cortinas abertas, e são cortinas dessas do tipo de quebra-luz, e aí a segurança passou a recomendar aos ministros que baixassem a cortina nos seus gabinetes. E o ministro quer, a vista de Brasília é bonita, né, é alta e tal, ele queria ficar vendo. E aí perguntaram por quê. Foi porque tem gente instalando lá do lado de fora instrumentos de escuta. Você direciona e pega a onda sonora. Não sei como é que funciona, mas enfim, como se direcionasse um instrumento de escuta para isso. Então a cortina serviria para tal. E me lembro também do ministro Peluso contratando o seu secretário de Segurança. Aí ele mudou ainda mais a cortina para ser desse tipo. E eles queriam... E qual era o motivo? Estamos falando, portanto, de 2011, acho que do Peluso até foi antes, porque ele saiu antes do final do Mensalão. Então ele deve ter saído 2010, 11, acho que é alguma coisa nesse sentido. Qual era o medo dos ministros do Supremo em 2010, 2011? Que alguém pudesse dar um tiro em algum ministro do Supremo do lado de fora para dentro. Nós não estamos falando de Alexandre de Moraes, nós não estamos falando de nada que seja muito diferente de um momento de certa normalidade no Brasil. Por que que os manifestantes tiveram dificuldade em quebrar as vidraças do Supremo? Pelo medo do Peluso.
Eles mudaram as vidraças para colocar uma proteção para não quebrarem. O medo já era de muito antes, por conta de movimentos sociais ou de questões sociais que vinham acontecendo. Então, eles mudaram, botaram essas cortinas quebra-vento, porque eles tinham medo que as pessoas pegassem as pedras portuguesas da esplanada, a pedra portuguesa pesadíssima, e arremessassem dentro do Supremo. E veja, nós estamos falando de receios e medos que vão muito além do que nós estamos vivendo hoje. Esse medo que o tribunal tem, ou essa percepção de mudança social, eu acho que também condiz com algo que nos deveria ser, de certa maneira, natural. Se a sociedade vai mudando, o conflito vai aumentando, o Supremo vai ser parte do conflito, seja parte da solução do conflito ou mesmo parte de certa, vamos dizer assim, criação de conflito, porque vai tomar decisões que vão dividir sociedade. O Supremo vai estar decidindo alguma coisa que vai desagradar alguém em algum momento. E aí o receio deles é esse. Também me lembro, Vitorelli, do ministro Ilmar Galvão, dizendo por que ele não queria TV Justiça. Ele dizia que ele julgava habeas corpus e depois ia para o Rio de Janeiro e podia andar na rua tranquilamente. E que a TV Justiça não deixaria que isso acontecesse mais. O que nós estamos vendo hoje? Ministro dentro do avião, e aí alguém vai lá e ameaça, etc, etc. Veja que tem certas coisas que são um ciclo, uma evolução, ou mesmo, às vezes, uma repetição. E para eu também não me estender demais aqui e abrir para o diálogo, eu mencionei esse caso hoje de manhã, em uma conversa que eu tive com o ministro Otávio Galotti. E aí, perguntei a ele se... Sempre tive essa curiosidade de ouvi-lo sobre o Supremo de hoje. E eu tive duas conversas muito interessantes com ministros do passado para analisarem o Supremo do presente. Duas ou três. Uma foi com o ministro Galotti. E aí eu perguntei para ele, ministro, o Supremo de hoje é melhor ou pior do que o do seu tempo? E aí ele me respondeu com as perguntas. O Congresso Nacional é melhor ou é pior? A imprensa é melhor ou é pior? A igreja é melhor ou pior? Os sindicatos são melhores ou são piores? Para todas as respostas, a gente vai dizer pior. E ele perguntou, portanto, por que o Supremo seria melhor? Fui conversar com o ministro Moreira Alves, já bem velhinho, e aí eu perguntei para ele, ministro, o senhor continua acompanhando o Supremo? Ele continua. E eu falei, o que o senhor está achando? E aí ele, já com problema de saúde, com Parkinson mais ou menos avançado, então ele fazia um longo silêncio antes de responder, e aí ele só disse uma frase, é um bicho diferente. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, de fato. E depois com o ministro Jobim, com quem eu tive alguns dias novamente. E com certo também estranhamento em relação à instituição, em relação ao que a gente vê hoje, ou que viu, ou que ele viu depois que ele saiu. Mas me parece que nós temos uma continuidade de instituição. E por mais que a gente veja certas coisas sem precedentes, certos ineditismos, ministros que entram e que fazem coisas muito diferentes em relação ao que se via no passado, acho que nós temos uma continuidade de instituição que vai viver, e esse é o Supremo do nosso tempo, e não adianta a gente ser nostálgico ou romântico de achar que ele deveria ser outro, porque o outro Supremo que nós tivemos também era conflituoso, tinha suas vantagens, mas também tinha suas desvantagens, que era, em certos momentos, a gente achar que ele não decidia nada. O Supremo da década de 90, por exemplo, era acusado de nada decidir. E aí nós temos que saber, como sociedade, se a gente quer aquele tribunal ou se a gente quer o tribunal de hoje. E me parece que nós, como sociedade, fizemos uma opção. Nós pedimos esse tribunal de hoje. Pelo menos essa é a minha visão. A imprensa, a classe política, que cada vez mais pede coisas ao Supremo Tribunal Federal e pede interferência do Supremo Tribunal Federal. Vitorelli, até mencionando algo que é da sua competência, quando o Congresso Nacional regula o processo estrutural, é um pedido para que o Supremo, ou um reconhecimento de que o Supremo pode fazer aquilo. Portanto, não vá ao Congresso Nacional depois reclamar que o Supremo está lidando com o processo estrutural ou fazendo política pública. Ele reconhece.
Então, eu acho que o que nós temos hoje, em parte, é um pouco da nossa responsabilidade, para o bem e para o mal. E, claro, cabe a gente eternamente ser vigilante, fazer a crítica, mas a crítica, como o Vitorelli falou e eu anotei aqui, a crítica que não seja destrutiva. E eu acho que a gente está vivendo muito dessa crítica destrutiva em relação ao Supremo. É preciso que a crítica tenha a responsabilidade na sequência, é o que se coloca no lugar, né? O que tem acontecido de errado e o que se coloca no lugar, como melhorar isso. E vejo, para encerrar, muita responsividade do Supremo. Por mais que pareça que o Supremo é inatingível ou que não ouve, pelo contrário, eu que estou lá todo dia, converso com os ministros, eles têm muita responsividade em relação às críticas que são feitas, reagem às críticas que são feitas, respondem às críticas que são feitas, e mais do que isso, agora, por exemplo, o ministro Fachin pediu um compilado das críticas para ele lidar na presidência dele. Portanto, me parece que um diálogo que vai permanecer, é necessário, e todos nós aqui somos parte desse diálogo, e acho que todos nós temos a responsabilidade também de trocar essas percepções em relação ao Supremo, mas também uma responsabilidade de olhar o que é responsabilidade do Supremo, o que é responsabilidade da política, qual é a crítica indevida também em relação ao tribunal, responder a isso e colocar talvez alguns pontos nos lugares certos. E aí, alguém me perguntou hoje de manhã quais eram as críticas que eu considerava indevidas em relação ao Supremo. Uma delas é a crítica sobre ativismo, ou, como houve um editorial do Estadão desses dias, acho que da semana passada ou dessa, de que o Supremo deveria se afastar da política. Com todo o respeito aos colegas jornalistas, mas nada mais ignorante do que dizer que o Supremo deveria se afastar da política, porque estamos em Brasília, Constituição é um instrumento político, tudo que o Supremo está decidindo são questões políticas, de repercussão, e me parece essa uma crítica absolutamente indevida, e nos cabe, até com a dedicação que nós temos e com o conhecimento que as senhoras e os senhores têm de judiciário, de a gente colocar talvez as críticas num trilho um pouco melhor do que nós temos visto por aí. Obrigado. Tá bom. Você começa? Agradecer, então, a essa belíssima palestra aqui, que nos fez já seria de se esperar que isso acontecesse, tantos esclarecimentos, esses fatos históricos que o Felipe nos conta assim, com tanta propriedade, com tanta simplicidade, naturalidade, né? Isso é muito bom, é como se a gente estivesse numa conversa. Eu lhe agradeço por isso, Felipe. Eu gostaria eu tenho algumas dúvidas a respeito disso, do que você disse, e, de fato, assim, essa abordagem histórica que você nos traz, ela é, de certa forma, reconfortante, né? Reconfortante saber, né? Dá um conforto, assim, espiritual, saber que nada disso é novidade, enfim, que o Supremo foi sempre assim, foi sempre esse órgão polêmico. E talvez eu vou lhe fazer uma pergunta que talvez seja um pouco delicada, mas como nós estamos aqui num ambiente que acho que extrapola o tribunal, extrapola o fato de ser um ambiente jurídico, nós estamos no ambiente da escola, e no ambiente de escola é possível até eu, né, como magistrada, fazer esse tipo de pergunta. Mas, às vezes, me ocorre o seguinte, Felipe, de fato, né, nós temos visto que a história... Eu tive, assim, quando você foi falando os nomes, eu tive um grande privilégio na minha vida, que eu tive o privilégio de conviver com muita proximidade a vários ministros do Supremo e ouvir deles próprios, essas histórias. Vivi 22 anos em Brasília, o meu círculo de relacionamento era esse, eu sou, né, eu digo com orgulho que eu sou assim, uma cria do ministro Pertence, né, de dentro da casa dele,
tudo. E o que me chama a atenção, né, de uns tempos para cá no Supremo, e para mim essa análise do ministro Galotti foi a mais perfeita, sabe? Eu fiquei assim, realmente impactada, e vou guardar essa frase para poder repeti-la, porque é uma análise perfeita sobre o que nós esperamos do Supremo hoje, o que nós esperamos de todas as outras instituições. Eu vejo uma nota, assim, de continuidade, às vezes avanços, às vezes retrocessos, do Supremo como instituição, e, como ele disse no início, é reconfortante saber que, como instituição, o Supremo mantém uma determinada, vamos dizer assim, forma de atuar que não é nenhuma surpresa, assim como a imprensa em relação ao Supremo. Mas nós, como juízes, nós sabemos, desde o início da nossa profissão, aquela história do César e da mulher de César, sabe? E de que o nosso comportamento, ele gera expectativas nas pessoas. Que o comportamento individual do juiz, o comportamento individual de um padre, o comportamento individual de um médico, o comportamento individual de qualquer pessoa numa sociedade organizada que tenha uma interação pública, e nesse ponto o juiz talvez tenha mais, porque ele carrega em si o peso da autoridade, o peso de dizer o direito, o peso de fazer as coisas como são, né? De dizer se o quadrado é redondo, se o redondo é losango, enfim, de fazer a interpretação da lei. Isso é quase vamos dizer assim, uma ambição um pouco sagrada, né? Como a interpretação da lei, ela tem uma função sagrada dentro do espírito histórico. E às vezes me incomoda um pouco o fato de eu comparar que nesses períodos de turbulência a que você se referiu e que poderiam ser comparados com o período de hoje, nós não individualizávamos as condutas dos ministros. Sabe? Nós não dizíamos, ministro está agindo assim, ministro está fazendo tal gesto perante a multidão, ministro está falando isso, está falando aquilo. A gente conseguia ver os ministros, apesar de todo esse entorno, como pessoas em quem se podia, assim, vamos dizer, ver ali a palavra da lei. Na minha percepção pessoal, eu posso estar enganada, porque, né, estou há 2 anos e meio aqui em Belo Horizonte, portanto, afastada lá do ápice de Brasília, a minha percepção é que isso choca a população, e choca, às vezes, a nós, juízes, também. Eu gostaria de saber a sua percepção disso, sobre como esse comportamento individual dos ministros, especialmente alguns ministros, pode interferir na forma como a população em geral percebe a justiça hoje. Pronto. Vou falar um pouquinho mais distante para não ficar alto. Sabe que eu tento há muitos anos encontrar a primeira decisão monocrática do Supremo. E ela remonta à década de 50. E teve um ministro que acho que foi em algum embargo, e ele deu uma decisão monocrática, depois submeteu ao colegiado. E ele perdeu de 10-1, e durante décadas ninguém mais se atreveu a fazer isso. E foi um recado do Supremo para dizer, aqui não se decide sozinho. E eu nunca consegui achar essa decisão. Se alguém conseguir, eu agradeço muito. Mas eu vejo isso... Eles não só votaram contra, como sumiram da decisão. Não, imagina, uma decisão da década de 50. O processo não está... Só me disseram que mais ou menos de quem seria. E aí eu tenho que procurar agulha no palheiro, né? Mas era um tribunal que, portanto, decidia tudo de forma colegiada. Havia, evidentemente, nos julgamentos, alguém que se pronunciava mais e era mais contundente ou despontava no julgamento. Eu lembro, nessa década de 60, Vitor Nunes Leal, em determinado julgamento, tomava a frente daquele julgamento, mesmo não sendo relator, mas isso não se espraiava na opinião pública. Não tinha essa demonstração. Ministros não davam entrevistas também.
né? Isso simplesmente não acontecia. Houve casos também lá no tempo em que um repórter tentou entrar com um gravador no Supremo e o tribunal disse que não podia. Ou o Jornal do Brasil, que fez uma matéria dizendo: o Supremo vai julgar amanhã determinado caso e o resultado deve ser tal. Editoriais dos jornais criticando o Jornal do Brasil por tentar antecipar um julgamento do Supremo. Era indevido. Então, realmente, a cobertura também muda e acaba expondo os ministros. Mas a culpa não é da imprensa. A culpa é dos ministros. Mas aí também volto no passado, porque também tem exemplo. O ministro Luiz Gallotti, quando juiz no Rio de Janeiro, passou a encaminhar suas decisões para os jornais. E isso começa a aparecer, e ele a aparecer mais. E utilizar a imprensa também nesse sentido. Mas é claro que, se a gente for olhar num presente, aí falando um pouco da realidade que todos nós vivemos, eu nunca consegui entrevistar o ministro Menezes direito. Ele deu uma entrevista quando foi indicado e disse: nunca mais darei entrevista. E nunca mais deu. Então era impossível falar com ele. Ministra Rosa Weber foi presidente, não deu entrevista. Nunca deu entrevista. O ministro Fachin entrou no Supremo e eu me lembro de perguntar a ele, pedir a ele: ministro, eu queria uma entrevista com o senhor. Aí ele me falou: eu vou passar 5 anos observando o tribunal e só depois eu vou ver se eu falo alguma coisa. Para o azar dele, eu anotei o dia. 5 anos depois eu telefonei e falei: ministro, o senhor me disse há 5 anos que depois de 5 anos o senhor daria uma entrevista. Pois o momento chegou e ele deu essa entrevista. E de fato a entrevista com ele é uma entrevista, a gente diz no jornalismo que tem gente que é do movimento sem lead, que você pode entrevistar, não vai sair nada que seja relevante não, que dê manchete, exatamente, relevante mas não gera isso. Então tem algumas personalidades que acabam desaparecendo nesse popular, e isso gera para essas pessoas, por um lado, uma percepção de uma atuação correta. Eu poderia, se a gente fizesse aqui uma fichinha e as pessoas que estivessem aqui votassem em quem são os ministros em que mais confiassem, talvez a gente visse um certo padrão de pessoas que não aparecem terem uma confiança maior. Talvez. Confiamos mais no ministro X ou no ministro Cristiano Zanin, que também nunca deu entrevista. No ministro Y ou no ministro André Mendonça, nunca deu entrevista. No ministro Z ou ministra Rosa Weber. Mas aí tem uma outra questão que é contraditória e paradoxal, e é um pouco do que vivemos em Brasília. De que adianta se isso não se transforma num outro grande ativo, que é poder? Poder simbólico e poder real. Quem tem mais poder? O ministro X ou a ministra Rosa Weber? O ministro Y ou Cristiano Zanin? Talvez exista um estímulo que a cidade, Brasília, política, Congresso e Executivo dê, que vá na direção oposta do que nós queremos, da discrição, da contenção. Nós vemos isso quando tem indicação para algum tribunal. As pessoas procuram quem? A Rosa? Procuram um ministro discreto? Ou procuram outro ministro que tem essa ampla capacidade de mover a política? A descrição não é premiada, né? A descrição não é premiada. Você não acha que já é um fato curioso que o poder esteja na mão de um e não esteja na mão da instituição? Sem dúvida nenhuma, Então, e por conta desses estímulos equivocados. Novamente, se a gente for, e a gente está debatendo aqui judiciário, não estamos falando de Congresso Nacional. Qual era a crítica e não estou aqui, não sou assessor da ministra Rosa Weber, não, mas qual era a crítica que o pessoal do Congresso fazia à Rosa? Nem adianta ir lá, porque ela nem recebe a gente, parece a Coreia do Norte. Essa era a crítica que se fazia a ela. E aí, o que a política quer? A política quer Rosa Weber? Ou, vamos falar de nomes aqui, prefere perfis como Gilmar Mendes, Nelson Jobim, Dias Toffoli, Barroso, Dino, que tem uma capacidade política e atuação política mais espalhada? O que prefere?
A política nos diz o que prefere. A política nos diz. Eu me lembro exatamente disso, e foi uma coisa hipotética que a gente já se esquece. Quando houve a crise com o presidente Temer, né, depois do impeachment da presidente Dilma, e teve toda aquela crise política em torno do Temer, Brasília, a senhora vai lembrar disso, começou a falar de, olha, talvez o Temer não fique até o final, talvez tenha uma eleição indireta. E aí eu me lembro perfeitamente da classe política, e algumas pessoas falavam o seguinte: não, a melhor pessoa para presidir o país, caso essa coisa hipotética aconteça, e não era só um exercício, a gente ouvia isso no Congresso Nacional. As pessoas falavam, talvez seja a ministra Carmen Lúcia. E aí no Congresso Nacional dizendo, ela não vai ter voto. É mais fácil o ministro Gilmar ter 81 votos de senadores do que a Carmen Lúcia ter 10. Brasília premia isso. O sistema parece caminhar nessa direção. E não necessariamente, não estou dizendo com isso que o ministro Gilmar não seja um bom ministro, mas ele tem uma atuação muito distinta e carrega consigo esse peso e esse personalismo, né? E há outras questões também que, sim, é de opção deles, mas há também algo de comunicação. Eu me lembro que, vamos voltar um pouquinho mais, 1993, o ministro Marco Aurélio dá uma decisão liminar parando a revisão constitucional. Depois de aprovada a Constituição, depois de 5 anos, o Congresso tinha que analisar se ia rever a Constituição ou não. O Congresso estava reunido, ou se preparando para se reunir, Marco Aurélio vai lá e dá uma decisão solitária. Isso é impor a si mesmo uma responsabilidade e um preço. Então, há decisões de ministros, sim, de individualismo, que gera essa distorção. E aí eu falei, né? Por um lado, há um estímulo da política em relação a isso. Por outro lado, há um custo alto que eles pagam por não serem vistos ou por gerarem em parte da população uma desconfiança de que ele é um juiz parcial, de que é um juiz político, de que é um juiz que fala demais, de que é um juiz ligado a essa ou aquela força. Então, é uma consequência, é de fato uma distorção, com a qual eu acho que o Supremo tenta lidar, mas de forma muito tímida. Já tentou lidar, por exemplo, com comunicação. Se nós olharmos a página do Supremo hoje, é bem provável que vocês não vão identificar matérias com a foto do ministro que deu a decisão. Isso já é algo. Ou dos títulos das matérias serem Supremo decide tal coisa. Isso também é algo. Já é algo deliberado para tentar diminuir esse excesso de individualismo. A mudança regimental que foi feita para submeter a decisão monocrática a referendo, também é um esforço nesse sentido. Mas nós sabemos que exatamente. Mas nós sabemos que ainda há grandes estímulos para o poder individual. E ele está muito longe de estar morto. E teve uma época que a gente pediu para uma consultoria dessas de rede analisar o ativo potencial dos ministros do Supremo na opinião pública. Então, a gente via nas redes sociais as menções àqueles ministros. E aí tinha gente que ficava sempre baixo. E aí esse dado é de 3, 4 semanas. Podem buscar, foi o Instituto Atlas que fez. Olhem o nível de aprovação de Alexandre de Moraes. Ele, claro, tem gente que desaprova e aprova, e ele está lá, 51, 49, 52, 48, qualquer coisa do gênero. Olhem os ministros discretos, a aprovação é mais baixa. E aí o estímulo talvez não seja na direção do que a gente imagina. Ou o ministro Alexandre está fazendo tudo tão certo que dá a ele um nível de aprovação, ou talvez o estímulo que haja seja diferente, não seja da discrição. Vou perguntar uma só, porque eu já perguntei de manhã, já perguntei muito.
Exatamente, vou aproveitar. Obrigado, Felipe, foi excelente. Eu estava me lembrando aqui, né, você falando dessa questão da superexposição, em alguma medida também isso é do mundo de hoje, né, das redes sociais, da possibilidade da gente ter vídeo de tudo, foto de tudo. Então a superexposição, em alguma medida, é uma superexposição de todos nós, né, não é só dos ministros supremos, é uma superexposição de todos nós. Eu me lembro que há não muito tempo atrás, já pós-mensalão, eu estava no aeroporto de Viracopos e estava lá o ministro Lewandowski sozinho, empurrando o próprio carrinho de bagagem, assim, vendo vitrine, como se passasse alguém por ele com um cachorro, falava, segura meu cachorro aqui um pouquinho e tudo. Absoluto desconhecido. E hoje o ministro Flávio Dino pode entrar num avião. Então, essa é uma realidade que, não estou falando de muito tempo atrás, estou falando de pouco tempo atrás, é uma realidade que mudou muito rápido, né? A exposição de todos nós é muito maior. Claro que para uns ela sempre é maior do que outros e uns procuram mais do que os outros nessa situação. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que eu não fiz de manhã, que é a seguinte, a gente começou a conversar sobre ela. A criação do CNJ também posicionou o Supremo em relação ao Judiciário de uma forma muito diferente, porque o Supremo antes era só um órgão de cúpula, ele julgava, ele podia reverter as minhas decisões, mas ele não fazia mais do que isso. O CNJ deu ao Supremo, claro que é o grande comandante ali, com a figura do presidente, um poder novo, que é um poder mais ativo do que o de simplesmente julgar o que está acontecendo por aí. Deu um poder sancionatório maior, um poder de controle maior. Como que você vê essa dinâmica Supremo-CNJ? Eu já ouvi do ministro Barroso, num evento que fizemos, estou contando que é um evento público, fizemos juntos, que ele achava mais interessante ser presidente do CNJ do que do Supremo, porque como presidente do Supremo era um papel meio cerimonial, meio bobo, não tinha muito o que fazer. Agora, como presidente do CNJ, tinha muita coisa para fazer, porque dava para mudar muita coisa, dava para mudar muita regra, dava para criar muita coisa nova. O que você acha do CNJ nessa nova configuração institucional? Bom, depois eu volto a um ponto, Vitorelli, sobre imprensa. Eu me recordo que o CNJ se mostrou como esse ator relevante, politicamente relevante, com o ministro Gilmar. Eu não sei se todos vão se lembrar, quando o ministro Gilmar deu uma decisão, quando Celso Pitta, prefeito de São Paulo, foi preso, na Operação Satyagraha, se não me engano. Eu também vou esquecendo o nome das operações, que também já é difícil de lembrar, né? Mas houve uma operação do Daniel Dantas, foi Satyagraha, né? E aí ele deu uma decisão e falou sobre essa decisão, deu um habeas corpus lá liberando e tal, e daquelas decisões que a imprensa caiu de pau, dizendo que aquilo era indevido. Houve um jornalista, inclusive, que escreveu um livro sobre essa decisão e tomou um processo de milhares de reais recentemente e tal, e aquilo ficou muito mal para o ministro Gilmar Mendes como presidente do Supremo. E aí o CNJ, com o nosso amigo em comum Marconi, passa a fazer uma política pública de, por exemplo, inspeção nos presídios, ou de uso das redes sociais mais massivo, e aí o ministro Gilmar muda até a sua percepção, a percepção pública em relação a ele. Passa a ser um órgão de promoção de política pública ligada ao Poder Judiciário ou a outros direitos, violência contra a mulher, adoção, que também houve nesse sentido, direito de crianças e presídios, que deu ao ministro Gilmar um respiro fenomenal, porque dali ele fez muita política pública e mega relevante. Vamos lembrar que presídio, ninguém falava disso, absolutamente ninguém. Eu tive a oportunidade, a convite do CNJ, de fazer inspeção em presídios, e aí era uma realidade absolutamente bizarra do que se via, e ninguém falava desse assunto, e aí teve essa vantagem da comunicação do CNJ de colocar isso nos jornais. Vamos lembrar aqui o que apareceu nesses mutirões carcerários, né? Tinha uma prisão que era de container, toda ela de container, e eu achava que era um container. Eu, na minha casa, o meu escritório é um container, que eu comprei, que a minha mulher estava grávida, não dava para fazer obra em casa. Eu falei, cara, tem que ter alguma coisa pronta para liberar o outro quarto da casa para o nosso filho. Compramos um container e botamos lá. Falei, container? Não, deve ser ok. Aí eu fui ver o que era o container. Primeiro, era um container lata de ferro, que ficava embaixo do sol, sem
proteção, sem ar, e eu achava que as pessoas iam para lá para dormir. Era o tempo inteiro dentro de uma lata de ferro, empilhadas, porque não era um container separado do outro, eram 3 andares de container. Inclusive, desculpem, estamos falando, mas já passou bastante do almoço, que eles ficavam inclinados para os excrementos caírem do lado de fora. Isso, estou falando do ano de 2009, não estou falando de século retrasado, não. Gente que tinha cumprido mais do que a pena que lhe foi imposta, gente que estava presa há 15 anos e foi condenada a 12, violência, corrupção, e a corrupção pequena, não falo nem da corrupção maior de grupos criminosos, não, a corrupção do diretor do presídio montar uma lojinha e vender para os presos. E tinha uma coisa que me impressionava demais, só para voltar depois ao assunto. Toda vez que entrava nas celas, o doutor Erivaldo, que fez os mutirões carcerários, eu fui acompanhando, ele entrava na cela e perguntava, quantos vocês são? E eles falavam, 7. Quantos colchões? Aí eu falei, pergunta idiota. 7. 3. Aí eu falava, ué, tem alguma coisa errada. 7 pessoas, 3 colchões não fecha a conta. E aí eu fui perceber o choque de realidade que é aquilo é um inferno. E aí houve, obviamente aquilo era uma política pública, mas que deu ao ministro Gilmar uma capilaridade e algo que um ministro do Supremo solitariamente, ou atuando como ministro do Supremo, não tinha. Mas aí tem uma outra questão, o poder do presidente do Supremo e do CNJ depende do que ele quer exercer de poder. Então tem presidente que a gente não vai lembrar. Tem presidente do CNJ que aquilo e nada para a política de judiciário talvez seja a mesma coisa. Mas tem ministro que vai querer exercer. E aí o que a gente tem visto nos últimos anos é, sim, de ministros tentando exercer e exercendo, tendo noção da possibilidade, como disse o ministro Barroso. Penso que o ministro Fachin vai fazer da mesma forma e não tenho a menor dúvida de que o ministro Alexandre de Moraes, quando for presidente do Supremo, vai utilizar o CNJ para combate à criminalidade organizada. Ele já falou isso e eu não tenho a menor dúvida. E isso vai fazer com que, por exemplo, a percepção de parte da população em relação a ele mude. Então, também é uma forma de fazer uma política, não só uma política institucional, uma política de judiciário, mas também uma política, não vou dizer pessoal, né, mas tem esse poder de mudar essa realidade. O problema é que, assim como há outras instituições que a imprensa não cobre, o CNJ, a imprensa não cobre mais. Eu mesmo fazia a cobertura desse CNJ, porque o CNJ funcionava no anexo. Então, era muito fácil da gente sair, e aí tem uma realidade, é isso que eu ia fazer a ponte, Vitorelli, que é, as pessoas também, quando veem o que sai no jornal, não têm ideia de como aquilo é feito. Eu, quando fui cobrir o Supremo, há 20 anos, eu era o único repórter que cobria judiciário. Então, vamos lá, vamos fazer a conta. Eu tinha que cobrir o Supremo, STJ, TRF da primeira, CNJ, CNMP, PGR, PRDF, TJDFT, às vezes entrava o Ministério da Justiça, porque era Justiça, e Tribunal de Contas da União, porque era Tribunal. Então, a cobertura não existia. É por isso que hoje a gente vê uma cobertura de política no Judiciário. CNJ a gente não cobre mais. Ministério Público a gente não cobre. Não existe cobertura de Ministério Público no Brasil, e até alguns amigos procuradores dizem, é melhor que vocês não cubram mesmo, que vocês vão ver o que é a instituição por seu outro lado. Mas a imprensa também poderia ter uma certa responsabilidade em relação a isso, e aí o que você tinha mencionado de cobertura massiva e de mais exposição, houve uma mudança grande, e isso também tem um pouco de relação com esse individualismo, que é, a gente cobria os julgamentos do Supremo. Então, quando ia plenário ou ia à turma, a gente fazia a matéria sobre aquilo que tinha sido decidido. Quando tinha uma liminar muito esperada, a gente também fazia uma matéria sobre aquela liminar que foi dada. Por exemplo, a liminar que foi pedida para o ministro Celso de Mello para abrir CPI dos bingos. Todo mundo ficou de olho naquilo e tal. Só que houve um momento em que o Supremo passou a publicar todas as suas decisões no plenário, no sistema eletrônico. A gente não tinha acesso
aos processos. Aí tem essa outra superexposição que não é só das pessoas, é do processo. Então, a gente deixou de cobrir o Supremo e passou a cobrir o processo. Isso faz uma mega diferença como resultado de cobertura, porque aí a gente fala que o ministro tal deu a decisão, porque a gente está cobrindo todas as decisões. A gente não cobre mais o julgamento no plenário, a gente cobre a decisão que ele está dando. Então, aí o erro crasso da imprensa o tempo todo. Ministro X dá 10 dias para o presidente explicar tal coisa, que é a exigência da 9868, que dá ao presidente, tem 10 dias de prazo e tal. Mas as pessoas escrevem, não foi o Supremo, foi o ministro X, como se o ministro André Nunes Marques, Zanin, estivesse emparedando o presidente da República. Isso cria um imaginário de que o ministro está colocando, ou é maior do que a política, ou está emparedando. E a gente sabe que não é nada disso, mas vocês não vão ver no jornal o Supremo dá 10 dias, etc. Então, a cobertura também mudou. E é claro que tem esse efeito de redes sociais, e até acho, por mais que alguns ministros tenham ido para as redes sociais, eles não usam dessa forma massiva. Mas é impossível que não haja superexposição, a utilização. Todo mundo tem no celular. Quem é mais ligado nisso tem as figurinhas do ministro Alexandre, tem a figurinha do não sei o quê, recebe. Então, eles mandam. Se eles mandam, você imagina. Então, assim, eu acho que tem, de fato, essa superexposição que é mesmo das redes sociais, mas o próprio noticiário, eu acho que valia, em algum momento, fazer um debate sobre como é que a imprensa foi mudando sua cobertura e que efeitos isso gera. E um dos efeitos é esse, da superexposição individual, porque a gente passa a cobrir toda a decisão individual de ministro do Supremo, em processos relevantes. Então, se ele dá 10 dias, se ele aceita amigos, se ele dá um despacho XYZ e, novamente, como nós não temos mais o espaço fechado de jornal impresso, que tinha um limite, qualquer coisa na internet vai. Twitter, rede social, eu mesmo estou indo para esse lado agora, saindo da operação do Jota e fazendo algo mais de redes sociais para a cobertura desse Supremo. Qualquer coisa cabe na rede social. Então, o nível, a quantidade de informação produzida sobre o Supremo também cresceu exponencialmente. Por mais, como eu disse no início, tivesse uma cobertura grande sobre o Supremo e aguerrida, e às vezes até agressiva, o que nós vemos hoje é excesso mesmo. Excesso. Nós nunca tivemos tanta produção de informação sobre o Supremo Tribunal Federal. E aí vai gerar esse tipo de efeito. Então, respondendo às duas perguntas, Vitorelli, acho que CNJ... Acho que depende muito da utilização que o presidente queira dar a ele, que tipo de caminho quer dar para o CNJ. Uma pena que a imprensa não cubra mais. E aí, porque o Supremo, basicamente é isso. Eu falei, eu tinha que cobrir tantos 13, no total eram 13 órgãos que tinha que cobrir. O CNJ mudou de endereço, já ferrou a nossa vida. Porque assim, antes era aqui no prédio, bastava ir ali, se atravessava a escada e chegava no CNJ. Agora não. Você tem que pegar o carro e ir lá. E aí, quando você pega o carro e vai para lá, você está perdendo o Supremo. Então, o CNJ, hoje ninguém mais escreve sobre ele. E essa cobertura massiva da imprensa, que é uma cobertura de processo, que aí faz com que tudo mude. Deixa eu fazer mais uma para a gente passar aqui para o público, tenho certeza que um monte de gente quer fazer pergunta também. Hoje de manhã você usou uma figura, eu te perguntei hoje de manhã sobre o que você acha do futuro do Supremo, né? Queria que você falasse um pouquinho disso aqui, e de manhã você usou uma figura de linguagem que foi do caminhão de melancias, que as coisas vão se acomodando. Eu usei uma figura para falar sobre isso, que é a figura oposta a essa, que é a do tabuleiro de xadrez, em que cada movimento que você faz, vários outros deixam de ser possíveis. Então, à medida que o jogo avança, você está cada vez mais limitado pelos movimentos que você fez no passado. O que você prevê para o futuro do Supremo? O futuro do Supremo é um jogo de xadrez que está avançando e deixando cada vez menos opções, ou o futuro do Supremo é um caminhão de melancias em que as coisas vão se acomodando à medida que o tempo for passando? Do jeito que a coisa está hoje, é um jogo de xadrez em cima do caminhão de melancia. Mas eu acho que as duas metáforas dizem algo parecido, que é uma certa forma de acomodação, ação e reação. E, novamente, voltando a um ponto que a gente mencionou antes, olhar o Supremo distanciado da ação dos outros poderes é um equívoco. Eu mencionei na nossa conversa que o Supremo, quando decidiu o marco civil da internet, recebeu muitas críticas pela decisão que estava tomando ou pelo entendimento de que não, isso não é assunto para o Supremo.
Houve editoriais de jornais, matérias de jornais, ou mesmo crítica de políticos dizendo que o Supremo não deveria meter o bedelho nisso, não é questão para o Supremo. Voltemos alguns meses no tempo, pega a entrevista, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para o jornal O Globo. Presidente, os senhores não vão votar nova lei sobre o Marco Civil da Internet? E aí ele diz, não, preferimos que o Supremo decida antes. Então, o que se quer? Então, é um pouco de jogo de xadrez, sim, porque é um movimento ou uma letargia do Congresso Nacional na expectativa de uma ação do Supremo que faz com que o Supremo se mova e depois o Congresso ou reaja ou aprove uma outra lei em determinado sentido para corrigir eventualmente aquilo que o Supremo fez ou vice-versa. O Supremo está julgando um marco temporal na demarcação de terras indígenas. Vai lá, o Congresso Nacional reage, aprova uma nova legislação sobre aquilo. É um movimento de xadrez e é também alguém sacudindo as melancias para falar o que para aqui, como é que essas coisas vão se acomodar. E eu acho que a gente fica muito impressionado, e eu percebi isso especialmente quando falava com alguns ministros do Supremo, a gente sempre muito agastado, né? O repórter achando que sempre estamos à beira de uma crise institucional. 3 bilhões de crises nós já vivemos e anunciamos, né? E aí eles falam, não, em algum momento isso se acerta. Todos eles dizem isso, porque em algum momento alguém vai ter que recuar, em algum momento alguém vai ter que compor. Depois do julgamento, eu lembro do julgamento do presidente Lula, quando ele foi preso, todo mundo dizendo, vai ter uma comoção. Não teve comoção. Está tendo o julgamento de agora, todo mundo falou, não, vai ter manifestação na frente do Supremo. Não tem manifestação na frente do Supremo. Vai ter o julgamento de processo Y ou Z. Tá bom, vai ter o julgamento e depois existe uma reação, uma vida posterior a isso. Então, eu só acho que a gente também tem que olhar, eu lembro aí para contar um caso que nada a ver com o Supremo, mas que eu acho que explica super bem. Tinha uma pessoa lá no condomínio em que eu moro, era o dono da venda, o João. Não, o Zé. Aí uma vez eu cheguei lá, ele era o cara que sabia todas as fofocas do condomínio, quem tinha brigado com quem estava mudando, etc. E aí eu perguntei para ele o seguinte, Zé, e aí, quais são as novidades, né? Ele falou, olha, depois da queda da Bastilha, está tudo igual. Aí eu falei, bom, se a gente der um zoom out no que nós estamos vivendo, a gente vê uma certa continuidade das coisas e em algum momento as coisas se acomodam. Então, se a gente olhar para a próxima eleição, vamos pensar, se o presidente Lula ganha, próxima eleição ele se candidata e ganha. Bom, nós teremos mais 3 ou 4 vagas do Supremo, com ele indicando mais essas pessoas, alguma necessidade de composição com o Congresso Nacional, como sempre houve, e a vida segue. Vamos dizer que Tarcísio, ou Zema, ou Ratinho se candidate e ganha a eleição. Vai ter 3 ou 4 vagas no Supremo, vai indicar essas 3 ou 4 vagas, o Supremo vai se acertar de um outro jeito, num outro caminho, e vida que segue. Simples assim. Pode ser que a gente prefira individualmente que caminhe nessa ou naquela direção, mas que as coisas vão caminhar, elas vão. A gente vai acordar de manhã, vai no mercado, vai comprar pão, vai funcionar, nosso filho vai para a escola, volta para casa à noite e a gente vai dormir. E ela continua. Então, a gente já viu, eu lembro disso quando estava escrevendo o tribunal, um dia o Weber, que escreve comigo, foi lá em casa, e ele falou, estava muito assustado, ele estava voltando do alto comando do Exército, e ele falou, vai ter alguma coisa. Ele falou, estou com a nítida sensação de que a coisa não vai ficar normal. E aí a gente já começou, isso foi 2021, estava na época ainda da pandemia, mas a gente ainda conseguindo trabalhar, e aí a gente apurando para o livro, porque a gente começou a apurar esse livro em 2018, e foi apurando até dezembro de 2022, aí veio o diabo do 8 de janeiro para nos obrigar a abrir o livro e escrever tudo de novo, e aí eu lembro disso, 2021. E ali a crise foi, assim, é uma crise que eu acho que a gente ainda nem explorou, e a gente está vendo o julgamento agora descrevendo isso. Houve uma pressão realmente, um trabalho do Exército brasileiro de conter a base. O que aconteceu em 64 foi que, por mais que a cúpula não tivesse se levantado, a base se levantou em Juiz de Fora e foi marchando para Brasília. O grande receio dos militares era que houvesse uma sublevação e aí sim um problema. O que aconteceu? Está lá, nos depoimentos.
o Exército Brasileiro ia cumprir a normalidade, etc., etc. Então, essa percepção no movimento mais amplo nos mostra que, em algum momento, a crise está acontecendo, mas ela vai chegar a algum resultado e a gente vai ter que lidar com ele. Nós estamos lidando com um resultado agora, temos um julgamento diante do que aconteceu no passado. E acho que as instituições, as nossas, com falhas e com acertos, conseguem lidar muito bem com isso, e eu tinha mencionado isso, né, Vitorelli, mais cedo. O Supremo tem uma ampla capacidade de acomodação e de adaptação, assim como outras tantas instituições. Então, para mim, as duas metáforas são válidas. Boa tarde, meu nome é Fonseca, eu tenho o prazer de ser estagiário dessa casa e talvez entre alunos aqui seja o decano. Estou no 9º período. O seguinte, queria fazer uma pergunta ao Felipe, doutor Vitorelli. Eu o conheci no ano passado no Congresso de Processo Civil, de como fazer uma pós-graduação e um mestrado, mas não com a tamanha inteligência dele e nem a idade que vai me permitir desenvolver da maneira que ele desenvolve. Mas, Felipe, é o seguinte, eu sou um apaixonado pelo Supremo. Eu descendo da família de políticos, meu avô, meu bisavô foram prefeito da cidade de aqui, chama-se Ipatinga. Tem 40 anos que eu estou em Belo Horizonte. Conheço Brasília mais do que cada centímetro do gabinete do juiz que eu trabalho aqui. E na faculdade que eu estudo, na do Helder, há uma briga ferrenha. Eu sou o advogado do Supremo. Eu gostaria que, se você pudesse falar, já que está gravado, até para os meus pares conhecer um pouco mais. Eu falo muito contra a decisão do Dias Toffoli em designar Alexandre de Moraes para ser o relator. O artigo 43 do Código do Regimento Interno do Supremo, você conhece bem mais do que eu, já li 54 vezes. A minha tese TCC, eu li 1.266 páginas, que é o relatório do Fux, que eu estou fazendo sobre juiz de garantias, vou apresentar agora no final do ano. Então, eu gosto de ler também. Mas eu gostaria que você, não sei se está saindo do propósito da entrevista, mas ali, como fala, o olhar da história do Supremo para entender o presente, eu acho que seria importante falar do regimento interno, em alguma coisa mais profunda, que permite ele tomar decisões que ele toma. E o pessoal inverte. E só para acabar contextualizar, o povo tem o governo que merece. Então, amanhã está tudo polarizado. Por que está assim? É porque está polarizado. O Supremo vai polarizar? Vai. Por quê? O Supremo realmente concorda com você, ou algo político. Olha, talvez eu não responda, Fonseca, a sua pergunta como você quer. E eu entendo, mas eu talvez não tenha uma resposta categórica, porque quando saiu a decisão, eu me lembro perfeitamente de o assessor do ministro Toffoli, que é meu vizinho, por coincidência, me mandar uma mensagem, falou, fica de olho na sessão, vai ter algo novo. E eu, falar isso para um jornalista, eu pulo do prédio, se for preciso, para pegar a notícia, né? E aí eu pergunto, mas o que é? Ele falou, você vai ver. E aí o ministro Toffoli anuncia a abertura do inquérito de fake news, designa Alexandre de Moraes. E aí nós vamos ao regimento. E não há uma leitura clara sobre isso. E aí tem uma questão que, quando a gente vai ver o regimento e qual é a origem daquilo, era algo do gênero. Se alguém rouba alguma coisa, furta alguma coisa dentro do gabinete de um desembargador, ou do ministro do Supremo, pode a Polícia Federal entrar, ou a PM entrar a qualquer momento para ver e identificar provas e tal? Quem é que vai julgar aquilo? Um pouco da natureza daquele artigo do regimento era
Se há algum crime cometido aqui dentro, a casa tem que ser a responsável por essa investigação. Essa era um pouco da ratio desse artigo do regimento. Se alguma coisa é cometida aqui dentro, a gente é que tem que cuidar desse assunto aqui e tal. E aí o Supremo fez uma leitura expansiva daquilo, né, dizendo, não, mas o ambiente virtual também acaba sendo algo que acontece aqui dentro. E aí eu acho que tem uma questão de realidade, e por isso que eu digo que talvez não seja categórico, porque eu, na verdade, tento compreender e não julgar. Acho que jornalista que julga já comete um erro, é melhor só compreender e tentar identificar as razões. Eu fui tentar entender, e coloquei isso no livro, por que o Supremo quis abrir um inquérito de fake news e não passar para a Procuradoria o comando disso. E aí a gente tem que voltar um pouco no tempo, ali para 2019. Novamente eu peço licença para todo mundo para falar de política, mas sem expor nada de lado pessoal. Mas o ministro da Justiça era Sérgio Moro. Nós estávamos saindo de um momento da Lava Jato em que parecia que haveria um certo tenentismo judicial. Lembro que esse termo foi cunhado pelo Christian Lynch, professor lá no Rio de Janeiro, de que o judiciário parecia que estava se erguendo para fazer essa espécie de tenentismo. E o governo que se iniciava tinha um amplo apoio popular. O Supremo estava com um receio de que, abrindo essa investigação e mandando para a primeira instância, que isso ia ser de pronto arquivado, e que nada ia adiante, e os ministros sabendo o que estava acontecendo em relação a eles, ameaças de morte, como eu disse aqui, gente da família sendo ameaçada, prédio de ministro do Supremo sendo pichado e vandalizado, e eles dizendo o seguinte, a gente não tem confiança de que um procurador em primeira instância, que atua na primeira instância investigando isso, vá levar isso aqui adiante. Tinha um receio, não estou dizendo se devido, correto ou não, de que haveria bolsonaristas que não deixariam essa investigação ir adiante. Existia esse receio. E ele não era expresso. A doutora Raquel Dodge foi ao Supremo para dizer, nós vamos investigar, eles podem abrir investigação, eu vou receber, se tiver foro, claro que é na PGR, não havendo, eu vou baixar. E o Supremo não queria que baixasse, porque ia perder o controle disso. E ia ficar vulnerável a tudo que estava acontecendo. Então, existe um dado de realidade, que eu acho que daí a gente não pode fugir. E também acho que não dá para ser ortodoxo ao pensar o seguinte, não, manda para a primeira instância e vamos ver o que acontece. O cálculo que o Supremo fez não foi esse, foi nós precisamos nos proteger. E houve uma decisão do colegiado em relação a isso, foi, se não me engano, 10-1, 10-1 ou 9-1, o ministro Toffoli participou, né, do julgamento, acho que participou, então foi 10-1 com o Supremo dizendo, o inquérito foi aberto e o Supremo tem esse poder. Bom, se existe uma questão nova e o Supremo tem que interpretar o seu regimento, está lá, está interpretado. E é isso, a decisão que se cumpra. Mas eu vejo esse dado de realidade explicando o que aconteceu muito mais do que algo que já pudesse vir de uma leitura simples do regimento. Não estava claro, o Supremo teve que interpretar. E a designação do ministro Alexandre de Moraes era uma percepção de pessoa. E aí, novamente, eu mesmo busquei essa informação, porque o jornalista tem que desconfiar até da mãe. E aí eu perguntei para eles, como é que vocês fizeram essa distribuição? Ele falou, não foi distribuição, foi designação. Eu falei, como é que faz isso no sistema interno? Como é que vocês fizeram isso? Não existe designação no sistema de distribuição de processo. Só se for por prevenção, só se for por isso. E aí e eles nunca divulgaram isso. E é óbvio que essa é uma questão boba, mas, como eu disse, eu que sou aficionado por isso, eu queria entender como é que eles fizeram. Muito provavelmente, tem lá o quadradinho na distribuição dos ministros, tiraram todos, colocando como suspeitos e designaram um, porque o sistema não estava preparado para isso. Então, a gente tem que lidar com isso. É heterodoxo, de fato, mas é, primeiro, uma realidade daquele momento e uma decisão do Supremo. Goste-se ou não, é decisão do Supremo. Então, por isso que eu disse, talvez eu não consiga responder tão objetivamente sua pergunta de que a leitura do regimento era simples, mas está aí, a decisão do Supremo está dada. E mesmo, e aí isso eu soube depois, o 10-1 era para ter sido um 11-0.
A portas fechadas, aquele julgamento foi 11-0. Em público, ele foi 10-1. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Devolvo a palavra. Um dado sobre o regimento, só para fechar esse assunto: o regimento supremo é de 1980. Ele é um regimento profundamente desatualizado. Eu agora, inclusive, participei dessa comissão que o ministro Barroso criou para tentar atualizar o regimento supremo, porque ele é um regimento muito desatualizado. Ele foi sendo remendado ao longo do tempo, mas ele é um regimento pré-constitucional. Então, o próprio Supremo, e pré-repercussão geral, pré-ADPF, todas as ferramentas principais que o tribunal tem hoje. Então, o próprio tribunal também tem um certo incômodo com o fato de ter um regimento antigo, retalhado, de difícil operação e que responde mal às necessidades atuais do tribunal. Muita coisa foi feita por norma da presidência, então você tem resoluções do presidente, tem resoluções do plenário. O tribunal não sabe bem o que é competência do plenário, o que é competência do presidente para fazer em termos de resolução. Então, tem coisas parecidas, umas feitas em resolução do presidente, outras feitas em resolução do plenário, por conta dessa dificuldade de um órgão que carrega todo esse peso histórico, de ter vivido muito tempo sob regimes muito diferentes e precisar se atualizar muito rapidamente para dar conta de demandas muito distintas. Agora, tem uma questão que você falou hoje de manhã, Felipe, que acho que a gente pode encerrar por ela, que é a comparação internacional que você tem visto em relação ao como a imprensa internacional e como o jornalismo internacional tem comparado o Brasil e o Supremo em relação à realidade de outros países. Eu acho que vale a pena registrar. Novamente, né, vamos sair um pouquinho da nossa perspectiva e olhar mais afastado, né? A gente olha as nossas crises de um olhar muito próximo, né? A gente está vivendo isso. E aí eu acho que gerou em grande parte da comunidade internacional um certo interesse sobre o que está acontecendo aqui. E aí eu me lembro de há alguns meses, um repórter da revista New Yorker vir ao Brasil e foi a Brasília e pediu uma conversa para tentar entender o que estava acontecendo no Supremo. Aí eu fui conversar com ele e aí ele, primeiro, para ter ideia, eu não sou de tietar ninguém, mas esse é como se fosse o ministro Pertence do jornalismo. Ele é um dos caras. É o biógrafo do Che Guevara, para a gente ter como padrão para começo de conversa, e é um repórter da New York, um dos principais repórteres da New York. E aí ele começa a conversa comigo, me perguntando o seguinte: olha, vocês tiveram, novamente, esse é ele falando, não estou expondo nenhuma posição política aqui. Ele me pergunta assim: vocês tiveram nos últimos anos um presidente que não trabalhou em favor da proteção da saúde pública, que não trabalhou pela vacina, que tentou algo em relação ao Supremo, de etc, de desconstitucionalização, e por que vocês estão criticando o ministro do Supremo que está fazendo frente a isso? Essa foi a pergunta dele para mim. E aí eu me vi no desafio de dar um passo atrás para falar: olha, primeiro, o ministro Alexandre de Moraes é um juiz. A crítica que se faz a ele é por procedimentos que ele adota no curso do processo e sobre sua competência ou não, diante do que é possível fazer dentro do processo e o que não é. A crítica não é pelo mérito, pura e simplesmente. Tem uma questão de técnica, tem uma questão de limite. Ele pode fazer isso ou não pode. Mas essa foi a percepção que ele trouxe de começo de conversa. Eu lancei o livro aqui em Belo Horizonte, junto com o professor Julio Figueroa, um professor mexicano, e que dava aula em Nova York. E aí, quando lancei o livro e tal, eu apresentei o livro, ele estava falando sobre México, e ele me disse o seguinte: você devia mandar esse livro para a gente ler. Aí eu perguntei para ele por quê e tal, e ele falou: olha, nós vamos enfrentar exatamente o problema que vocês enfrentaram aqui. E aí fiz uma entrevista com ele, está disponível e tal, e ele dizendo o seguinte: olha, vocês fizeram no Brasil algo que a gente deveria ter feito há muito tempo, que é de expandir, não é expandir competência, não foi essa a palavra que ele usou, mas ele deu como exemplo: vocês fazem controle de constitucionalidade de emenda constitucional há muito tempo.
a gente nunca fez. E agora que a gente precisava fazer, a gente não consegue. E aí ele falou, vocês acharam um caminho para lidar com esse tipo de tentativas autocráticas. E nós já perdemos o bonde. Eles estão num problema muito mais grave que nós estamos. Inclusive, eu termino a entrevista com ele perguntando o que o Brasil não deveria, o que o Brasil deveria aprender com o México? Né? Qual a armadilha em que a gente não pode cair? E ele disse, não caiam na armadilha de achar que eleger juízes é uma boa saída. Ele falou, isso é uma armadilha. E eles estão nessa armadilha. E já era. E também um jornalista do Le Monde, que também estava fazendo uma matéria sobre o ministro Alexandre de Moraes, ou sobre essa investigação, e aí eu perguntei depois para ele, era sobre marco civil da internet, não era nem sobre o Bolsonaro, não. E aí eu perguntei para ele, ele me fez lá um monte de pergunta, terminando a conversa, eu perguntei, e vocês na França, o que vocês acham do que está acontecendo aqui? E aí eles disseram, vocês são um estudo de caso sobre como enfrentar esse problema. É claro que eu estou falando de algumas figuras que têm um perfil mais de esquerda, né? Tirando o professor Figueroa, porque eu realmente não consigo identificar, ele é um cientista político, então o diálogo com ele foi essencialmente acadêmico. Dele eu não sei, mas os outros têm uma certa posição um pouco mais à esquerda. Mas veja que, olha a capa da Economist dessa semana. A capa da The Economist foi o Brasil dar uma lição de democracia ao mundo. Então, esse é o estímulo que a gente vê. As pessoas do lado de lá olham para a gente dessa maneira. Estudo de caso, de pensar... Não dá para dizer que The Economist é de esquerda. Pois é, não, e mais, eu me lembro quando isso aconteceu, e até em certo momento parece ter uma contradição da própria The Economist. Quando saiu o perfil da New Yorker, eu tinha conversado também com a repórter da The Economist. Ia sair a matéria na mesma semana. Só que a New Yorker veio com um perfil do ministro Alexandre de 10 páginas. Um negócio assim, um texto colossal, fazendo uma análise dele, começa com o título é Strong Man. Eu disse também que no Brasil, até para explicar isso para ele, né? No Brasil nós temos uma tradição de adorar ou de elogiar líderes políticos que às vezes estão na linha do que é possível. E às vezes passam para cá, às vezes voltam e tal. Antônio Carlos Magalhães, Padre Cícero, os nossos coronéis do passado, e eu dizendo, olha, nós temos isso de olhar para o ministro Alexandre de Moraes e ver numa pesquisa de opinião, achar que ele é um dos melhores ministros do Supremo. Tem um pouco disso de valorizar isso, né? Mas eu até me perdi aqui do... sim, aí a Economist ia soltar a matéria na mesma semana. E aí, como veio a matéria da New York, eles seguraram. E vieram com uma matéria crítica. Lembra? Vieram com uma matéria crítica em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que era uma forma também de reagir a New York. E agora eles dizem que é uma lição de democracia. Então, acho que a The Economist também está no caminhão de melancia, assim, tentando ver o que... E é isso, né? A gente achar... Respondendo ao Fonseca, resposta pronta, não vai ter para essas coisas. A gente está vivendo as nossas respostas, né? Então, exatamente. E é isso, dizendo que é uma lição de democracia. E também tem a base de comparação, né? A hora que nós estamos vivendo no mundo, a hora que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos melhores ou piores? Até mais cedo teve uma aluna que falou, talvez eu quisesse fugir daqui. E eu perguntei para ela, você vai fugir para onde? Tome cuidado com o destino que você vai escolher. E aí, para completar a história, aí ela respondeu para os Estados Unidos. Aí eu disse exatamente isso. Falei, olha, há uma aluna que estava hoje no evento da manhã. E aí, o Felipe perguntou, para onde você vai fugir? E ela respondeu, acho que para os Estados Unidos. Eu falei, eu faço palestra nos Estados Unidos, vivo lá, estudei lá. Na minha percepção e na percepção de todas as pessoas com as quais eu convivo lá, a situação de crise institucional nos Estados Unidos hoje é muito pior. E a instabilidade do Supremo também.
também, em termos de instabilidade da Suprema Corte, instabilidade do Executivo, muito pior do que a situação brasileira. É que, de fato, quando a gente olha para o nosso próprio problema, o nosso problema é sempre o maior problema, porque ele é nosso, né? Exatamente. Tem que resolvê-lo, então ele é o nosso problema. Mas esse é um contexto mundial, né? Esse é o envolvimento. A gente fez um estudo que eu até publiquei, esgotou agora esse livro, que se chama Independência e Imparcialidade Judicial no Mundo. É um estudo transnacional sobre independência e imparcialidade judicial que foi publicado numa obra que eu organizei com professores de 22 países. E tinha perguntas nessa linha. E uma das questões que a gente percebe é exatamente que essa discussão do judiciário, dessa nova função do judiciário, de ser um contraponto a essas tentativas autoritárias e, consequentemente, ter um backlash de pessoas dizendo isso não é papel do judiciário. Esse é um problema mundial. Ele está na Polônia. A Polônia teve um problema seríssimo, na Hungria, em Israel, antes da guerra, o tema que se falava em Israel antes da guerra acontecer era o judiciário. Eram as reformas que Netanyahu estava fazendo no judiciário. Ele teve manifestações públicas e tudo mais por causa das reformas no judiciário de Israel. É uma discussão na América Latina, na Argentina, na Argentina, no Chile, na Colômbia, é uma discussão em toda o México. Na Venezuela, o México, com essa história da eleição judicial que desastre, né, vista genericamente como um desastre. Os Estados Unidos, agora com essa situação toda da Suprema Corte, então o desafio é global, né? O desafio é global. É muito difícil alguém dizer, como você diz, né, quem diz que a solução é, o Supremo tem que decidir decisões técnicas. Isso aí é aquela história. A decisão que eu gosto é técnica. A decisão que eu não gosto é política, ativista, exagerada, né? Então, a coisa vai muito... É difícil agradar tudo. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Vou passar para você fazer. Então, não podia encerrar. Torelli, que isso. Agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, a presença do Felipe Recondo e convidá-lo para vir mais vezes para esse debate. Nós faremos outros encontros desses na escola. Como eu te disse, nós estamos hoje um pouco prejudicados. Grande parte dos nossos desembargadores foi para o evento da JUFENG, que é uma reunião anual que a gente faz, e não puderam estar aqui presentes. Mas na próxima estarão e nós vamos propiciar, né, Edilson, que isso ocorra mais vezes. Muito obrigada. É meu esporte favorito, falar de Supremo.